Tenho o prazer aqui de receber a Carol, de receber o Daniel e o João Pedro, né, nessa conversa. Paloma também entrou aqui, também a gente faz parte também aqui do grupo, né, que toca isso aqui. E eu queria dar boa noite aí, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, além disso, né, parabenizar todos que estão aqui presentes, né, Feliz Dia da Mulher. Eu vou começar com a Carol, eu queria que a Carol, né, respeitando também a norma, né, primeiro as mulheres, né, que ela se apresente, fale um pouco quem é a Carol, como é que está a empresa dela. Fala um pouquinho, Carol, para a gente aí como é que está. Conte um pouco de sua história. Boa noite, pessoal. Que delícia estar aqui no Nordeste, né? Estar, né? Hoje com a tecnologia a gente viaja rapidinho. Mas eu sou de Belo Horizonte, sou da turma de 2019. Não, desculpa, gente, 2018, é porque o 2020 parece que não existiu, né? 2018, formei em junho, né? Junho, julho de 2018. Na verdade, minha trajetória ela foi muito induzida pela minha sócia, que sempre trabalhou nessa parte de M&A, né, de venture capital, que ela sempre, né, foi atrás dos investidores. Eu sou jornalista de formação, né, formei aqui na PUC de Minas, e nunca imaginei que eu fosse trilhar esse caminho que eu estou trilhando aí, muito menos falar de startups, de inovação, de impacto, escalabilidade, nunca pensei nisso. E quando ela meio que, né, falou, Carol, quem sabe a gente não põe mulheres elétricas, a gente tinha uma trajetória aí bem curiosa, assim, para não dizer tumultuada, porque a gente começou a empresa com 3 sócias. Na verdade, é um projeto que começou com 7 mulheres. A gente fala do Dia Internacional das Mulheres, as mulheres são são ser curiosos, né? Porque começamos com 7 mulheres e no final da primeira temporada aí do projeto a gente tinha 3. Imagina a confusão que não deu, né? Mas quando a gente se viu em 3, a gente falou assim, o que nós vamos fazer com isso, né? E foi quando a gente resolveu mandar um conteúdo, né, um piloto, como se diz, para a Rádio Band News aqui de Belo Horizonte, e porque eles estavam em busca de uma coluna de conteúdo sendo formados por mulheres, por mulheres para mulheres. O formato da rádio é um formato que a gente chama de all news, né, que é quase que 100% notícia. Quem ouviu muito aí Boechat, né, antes dele falecer, sabe como é que é o modelo aí desse tipo de rádio. E já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, é muito importante a gente falar sobre isso. O que acontece com a audiência dessas rádios? Elas são, na sua maioria, homens. Por quê? Porque é o perfil de rádio de pessoas que são tomadoras de decisão. Então, no Brasil, a gente só tem 3% dos cargos são ocupados, né, por mulheres, cargos de liderança. Então, isso foi um esforço da rádio de poder levar mulheres para falar de mulheres, para atrair um público feminino. Diante disso, a audiência, né, as pessoas querendo saber o que eram mulheres elétricas, ainda mais assim, como assim um nome igual a esse está dentro de uma rádio totalmente voltada para negócios e tudo. E aí, nessa trajetória, a gente foi tentando se descobrir como um negócio mesmo. O que ia ser Mulheres Elétricas? O que era Mulheres Elétricas? Né? Não era só uma coluna na rádio, ou não deveríamos ser só uma coluna na rádio. Foi quando a gente começou a realmente construir um modelo de negócios, mas aí a gente começou a ter os conflitos realmente de prioridades, né? A gente tentando, vendo quem estava realmente dentro do business ou quem não estava dentro do business. Então, no final de 2018, foi quando eu falei, Founder foi 2019, gente, meu calendário está totalmente off, mas foi no final de 2018 eu me vi uma pessoa singular, né, numa empresa plural, com o nome Mulheres Elétricas, e eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu, como jornalista, como eu já falei, continuei na rádio, criando conteúdo, e aí essa minha sócia chegou e falou, vamos transformar isso num business, então vamos tentar entender quais soluções você pode levar para o mercado. Vamos, se inscreva lá no Founder. Eu falei, mas o que é o, né? Eu falei, o que eu vou fazer no meio de startups onde só tem crianças?
Eu lá, uma mulher de 40 anos, com 2 filhos, marido, não, isso não é a minha praia. O que eu vou fazer lá? E eu estava num momento, acho que se não fosse esse momento de fundo do poço, vamos dizer assim, na minha vida de empreendedorismo, né? Porque a gente tem vários, né? Aqueles altos e baixos, mas eu vou falar que foi um dos maiores que eu já cheguei. Se não fosse esse momento, talvez eu não teria me aventurado, né? Numa coisa tão desconhecida, também não sei, é difícil a gente falar isso. Mas eu falei, sabe de uma coisa, gente? Não custa tentar. Vou fazer esse teste, quem sabe eu não tenho essas características, né? E vou ver, vamos por partes, né? Fiz o teste em plena férias de janeiro dos meninos, aqui tava uma loucura, né? Sem ninguém para ajudar, sem, né, os meninos gritando. Falei, seja o que Deus quiser, vou fazer esse negócio. Tinha lá um tempo para fazer, eu falei, agora mandei, né, as inscrições, e aí, enfim, passei e falei, agora eu não tenho o que fazer. Se eu dar para trás, vai ser, né, vai ser vexame, não vou fazer isso não. Eu entrei sem saber o que me esperava. E aí é que vem a grande ruptura, né? Eu falo que, como a gente tem aí nascimento de Jesus, a gente tem a ruptura na minha timeline foi tipo assim, o antes e o pós, a entrada minha nessa trajetória né, da aceleração mesmo do Founder. Lá foi uma escola sensacional, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto, assim, literalmente. Eu acho que é isso que acontece. O programa, né, faz você realmente se olhar de fora. É uma busca de dentro para fora, mas também de fora para dentro. E foi um aprendizado que até hoje eu vejo que os frutos que eu estou colhendo hoje, não só através de Mulheres Elétricas, mas como também a Carol, que fez o curso como pessoa física, né? Porque atrás de todo empreendimento há pessoas. Eu não sei quem que falou aqui, acho que alguém falou isso aqui, são pessoas, né? Foi um crescimento exponencial, né? Profissional exponencial. E lá atrás, quando a gente entrou, Mulheres Elétricas fazia conexões físicas entre mulheres de negócios, né? Então, a gente promovia confrarias entre elas, com rodadas de negócio, para elas falarem sobre os seus negócios, falar sobre empreendedorismo, falar um pouco como tirar a ideia do papel, isso tudo. A gente promovia eventos físicos entre elas. E cada mês a gente tinha um evento onde essas mulheres se encontravam, trocavam ideias de empreendedorismo, e obviamente esses eventos eram pagos. E até então, né, quando eu formei no Founder, a ideia era escalar isso daí de alguma forma, óbvio. Porque a ideia sempre é escalar, trazer essa escalabilidade, como o Founder faz hoje com os capítulos, né? Começou lá no Vale do Silício, a tecnologia é um meio que facilita essa conexão, mas não é o fim do Founder. O modelo dele não é a tecnologia, é só um meio. Então, eu pensei em vários modelos de negócio que pudessem funcionar para o meu negócio. Como a gente fala, a gente pivota o tempo inteiro, né? Como diz uma grande empreendedora aqui de Belo Horizonte, a gente pivota, mas não capota. Então, a gente vai a trancos e barrancos, e eu pivotei muito. E, obviamente, pivotei mais ainda quando entrou 2020, porque aí todos os projetos, todas as projeções de expandir esses eventos, esses encontros entre mulheres, né, capacitar essas mulheres, falar sobre business, negócios locais, com presidentes, né, igual a gente fala, diretores locais, não, presenciais foram por água abaixo. Então, tudo se parou, a gente está aqui hoje pelo online, e aí tivemos que nos refazer. E foi aí que a gente entendeu o que de fato era Mulheres Elétricas, que o nosso nicho já é mulher, mas hoje, se vocês, eu não sei quem acompanha aqui, eu estou vendo que a maioria aqui é homem, mas se vocês fizerem uma pesquisa básica, hoje os coletivos femininos, eles são muito mais nichados do que apenas mulheres. Você tem mulheres na engenharia, mulheres negras na engenharia, mulheres na tecnologia, mulheres negras na tecnologia, mulheres LGBTQ+, enfim, é o nicho do nicho do nicho. Mulheres Elétricas fala de todas. Então a gente se enxergou, a gente viu que o nosso modelo era muito de um hub digital que conecta outros hubs, né? Iniciativas femininas. Porque o nosso propósito é realmente protagonizar essas mulheres e as suas iniciativas, né?
E a gente contribui na jornada delas de capacitação, desenvolvimento, comunicação, carreira, negócio, investimentos. E a gente faz isso através de 5 trilhas. Não são pilares, porque eles podem ser cruzados entre eles. Então, esses 5 trilhas que são compostos pela comunicação, obviamente, que é a minha área, a capacitação, o desenvolvimento, conexão e reconhecimento. E essas trilhas são compostas por atividades de cumprimento de critérios específicos, que no final resultam em certificações. Tanto certificações para essas mulheres, sejam elas executivas ou empreendedoras, ou para corporações. Todos os tipos de corporações, né? Então, e certificações também, individuais ou B2B. Então, a gente está trabalhando aí e trabalhando as lideranças femininas. Como eu falei, a gente só tem 3% dos cargos ocupados por mulheres, né, que são tomadoras de decisão. Então, a gente precisa realmente alavancar. Eu não sei como que é aí no Nordeste, mas aqui em Belo Horizonte, né, agora virou o capítulo Minas, mas o pessoal, eles fazem questão de fazer um 50-50. Então, para ingressar, eles têm até uma bolsa feminina aqui para tentar incentivar as mulheres, porque a gente ainda vê poucas mulheres querendo ingressar para o empreendedorismo, né? Ainda mais da tecnologia e da inovação. E então, assim, aqui a gente tem um trabalho muito grande voltado para isso. Falar sobre o Brasil inteiro, a gente teria que, né, falar sobre cada região, porque é diferente. Mas eu vejo aqui que eu não sei quantas mulheres tem, mas eu vejo que a gente ainda tem que fazer um esforço muito grande para poder conversar com essas mulheres, estar perto dessas mulheres, entender o que elas querem realmente, para elas se conectarem, terem referências. E esse que é o trabalho que eu faço diariamente, através, né, do meu conteúdo, da coluna que eu tenho na rádio, que se chama Mulheres Elétricas também, protagonizando essas mulheres, dando voz para essas mulheres e, consequentemente, levando elas para essas trilhas todas que a gente falou. Então, esse é o momento que a gente se encontra. A gente está tirando isso tudo do físico e colocando, né, estruturando aí uma plataforma digital, que agora é que o bicho pega, né? Que aí você vai ter que ter o CTO, toda a parte do desenvolvimento. Mas é justamente isso. Vamos dizer que o esqueleto está guardado, e guardado assim, a gente está, né? Tirou ele do papel e agora vai realmente colocar esse pontapé. Então, é isso. A gente conta com a ajuda, e a gente conta com os outros 97% das lideranças, que são os homens, para a gente poder fazer esse trabalho e diminuir esse gap de tempo. Porque se a gente permanecer... Por isso que, para finalizar a minha fala, que eu estou rendendo muito, mas para finalizar a minha fala, não é à toa que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Porque, no final das contas, o meu grande objetivo como empreendedora, como mulher, como mãe, como tudo, é a gente tornar o Dia Internacional um ano, né? A gente falar sobre as mulheres ou falar sobre a pauta, essa pauta ser uma pauta sustentável, uma pauta orgânica, uma pauta fluida e natural. Então, no final das contas, o dia que não precisarmos mais do Dia Internacional da Mulher, eu penso muito que nós teremos tido sucesso como uma sociedade como um todo em relação à igualdade. Então, hoje a gente sim comemora, mas quem sabe um dia não precisaremos mais disso, porque isso já vai estar inserido na nossa cultura de uma forma natural, sem a gente ter que sem a gente ter que tratar disso, sem tratar disso de forma contínua nos outros 364 dias do ano. Então é basicamente isso o meu objetivo. Excelente, Carol, parabéns, trabalho. A gente também está fazendo aqui, né, no Nordeste, buscando também essa questão de a gente ter essa participação maior das mulheres, né? Isso aí eu até venho oriundo de movimento jovem empresarial e é sempre muito notório isso, tá? Uma participação muito pequena das mulheres, a gente sempre ficava buscando, tentando, vamos fazer evento para as mulheres, vamos tentar puxar. Realmente é um mundo muito masculino. A gente tem feito um trabalho muito forte, a Mel que está aqui nessa sala também, está com a gente, ela tem feito esse trabalho muito forte. A gente tem agora a bolsa, te deu uma bolsa agora para uma mulher, já foi até anunciado já. Então a gente tem buscado sim. Vou passar a ordem alfabética por Daniel. Pedir para o Daniel se apresentar e falar um pouco aí, né, contar um pouco da experiência dele, como é que está hoje ele aí, como é que está a empresa, como é que estão as coisas. Bacana. Primeiro, eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui de volta, né, nesse grupo que, assim,
foram tantos momentos bem desafiantes e de aprendizado, e poder voltar para poder compartilhar com vocês, né, e com as pessoas que estão aqui assistindo e pensando em entrar e fazer parte. É bem gratificante, né, poder dar esse retorno para o ecossistema, que eu acho que é bacana, né, um empreendedor que foi ajudado lá no começo, ainda estou no começo, né, a jornada é longa, mas é sempre bom poder retribuir aqui, mesmo que com o depoimento. Então, bom, meu nome é Daniel, né, eu sou formado em administração. Antes de fundar a Odisseia, já era empresário, né? Eu sou sócio de uma clínica de dermatologia aqui em Salvador e já tenho 8 anos aí como empresário nessa clínica, mas sempre fui muito encantado, né, pela parte de psicologia, de gostar de ler sobre filosofia, desenvolvimento pessoal, então sempre tive interesse em desenvolver algum negócio nessa área. E no começo, né, ali como empresário de uma clínica de dermatologia, que tem um foco bem grande também nessa parte de estética, durante um tempo não me sentia realizado, né, era um desafio aí que eu tinha, e sempre quis desenvolver algum negócio nessa área, né, que foi antes da fundação da Odisseia. E à medida que o tempo passou, né, essa frustração foi deixando de existir, porque um dos aprendizados da jornada é que, pelo menos para mim, que mais importante até do que a gente fazer o que a gente ama, né, a gente conseguir descobrir o amor naquilo que a gente faz. Então, comecei a conectar vários pontos ali do trabalho que eu fazia, que tinha também, como todo empresário, como todo empreendedor, de desenvolvimento de pessoas, né? Então, não necessariamente eu precisaria desenvolver um negócio focado nisso para poder começar a trabalhar com essas coisas que eu estava buscando. Mas aí até que um belo dia, rodando ali pelo YouTube, eu me deparei com um vídeo que falava da terapia de flutuação, né? Que eu vou explicar para vocês logo mais do que se trata. E foi meio que um match, assim, né? Um amor ali à primeira vista, porque tanto do ponto de vista terapêutico que essa terapia se propõe, né? Uma terapia que integra múltiplos benefícios e uma experiência única, e também depois do ponto de vista mercadológico, porque quando eu procurei aqui no Brasil para poder fazer, né, eu falei, bom, que negócio incrível e quero encontrar um lugar para poder fazer aqui no Brasil, experimentar, e simplesmente não encontrei. Existia um lugar que funcionava em Brasília, né, mas era um holandês que estava aqui na época, ele trouxe as primeiras cápsulas de flutuação do Brasil, e depois ele já estava saindo, porque a mãe dele estava com Alzheimer, ele estava voltando para a Europa, estava se desfazendo do negócio. E aí, pesquisando, né, mais a respeito, eu vi que no mercado americano, no mercado europeu, já havia vários centros de flutuação. Eu falei, opa, isso aqui pode ser uma excelente oportunidade, porque no Brasil acho que a gente tem uma espécie de máquina do tempo, que é olhar para o mercado lá fora e saber que o que dá certo lá fora, né, a tendência, principalmente no mercado americano, a tendência que isso venha a dar certo no Brasil é muito grande. E assim aconteceu com o CrossFit, assim aconteceu com a yoga, né, o mindfulness, enfim. Então, resolvi embarcar nessa, né? E aí, explicando um pouco o que é essa terapia de flutuação, ela é como o próprio nome já diz, né? A terapia é uma prática em que a pessoa ela entra dentro de uma cápsula de flutuação, né? Uma cápsula de privação sensorial. E o que é que consiste nesse processo? São basicamente, digamos assim, duas principais formas de fazer essa terapia acontecer. Uma é a flutuação, porque dentro dessa cápsula você tem ali 1.000 litros de água, né, e uns 350 a 400 quilos de sal de Epsom dissolvido, e você naturalmente flutua como no Mar Morto, né, assim como a gente deita lá e flutua naturalmente sem precisar fazer nenhum esforço. Então você fica ali flutuando completamente relaxado, então você tem um relaxamento muscular muito forte. E em paralelo nessa cápsula, né, que você está fechado ali, você tem uma parte também, inicialmente a gente coloca ali uma cromoterapia, uma música relaxante para a pessoa ir se ambientando, mas o principal propósito desse ambiente é ele fazer uma privação sensorial, que a terapia de flutuação também é conhecida como terapia de privação sensorial. Então, diariamente a gente está sendo bombardeado, né, por vários estímulos. Então, há uns 50 anos atrás, um pesquisador resolveu, né, investigar o que aconteceria se a gente bloqueasse todos os estímulos, né, ambientais do ser humano. E quando ele fez essa pesquisa, ele viu que toda a nossa fisiologia, né, o próprio funcionamento do cérebro, quando ele não tem que estar lidando com esses infinitos estímulos, e hoje em dia os estímulos são cada vez maiores, né, visual, auditivo,
que a gente consegue que o próprio corpo ele tem uma capacidade de se regenerar, de ajustar os mecanismos, né, fisiológicos e psíquicos também. Então, essa junção da flutuação, né, com a privação sensorial vão gerar benefícios de redução de estresse, de melhora da qualidade do sono, tratamento de dores crônicas, também tem um momento de conexão ali mãe e filho também bacana, porque como você está no silêncio completo, né, a temperatura da água fica na temperatura da pele do corpo humano, então você se sente meio que dissolvido ali naquela água, porque você para de trocar calor, e você está 100% escuro, 100% silêncio, então tem uma conexão muito grande da mãe com o bebê, né? As pessoas utilizam também para um processo de autoconhecimento grande, enfim, é bastante coisa a respeito disso. E aí, desde então, né, tem 4 anos isso foi em 2016, a ideia inicialmente era trazer as cápsulas para poder fazer um centro de flutuação aqui no Brasil e desenvolver esse negócio. Inicialmente não deu tão certo esse centro de flutuação, porque para importar as cápsulas ficava muito caro, né? Então resolvi fazer por conta própria aqui uma cápsula de flutuação no Brasil. Vi que ia ser um desafio muito grande, porque era mais complexo do que eu imaginava, e uma amiga minha que trabalhava no Senai Cimatec na época falou, bom, por que você não leva o projeto para eles, né? Então, bati lá na porta deles, uma mão na frente, outra atrás, né? Não tinha nada mais além do que uma ideia. Eles gostaram da ideia, eu consegui aprovar lá, né, uma linha de financiamento do Embrap com o Sebrae. Então, temos 2 anos, estamos para entregar a primeira cápsula de flutuação, né, brasileira agora no mês de março. E, em paralelo, comecei a desenvolver esse negócio, né? Chamei 2 sócios. Inicialmente, a gente estava ali meio que patinando, porque todos tinham outras atividades, né? E busquei uma forma de acelerar essa curva de aprendizado para a gente dar atração para o negócio. Então, na época, o Paulilo me convidou para o Founder, e realmente foi uma virada de chave muito grande ter participado do programa, né, de aceleração, porque tanto em termos técnicos, né, minha formação já é administração, então já conhecia bastante coisa, mas tanto em termos de comprometimento com o negócio, quanto ampliação de rede de contatos e principalmente de adquirir um mindset, né, de assim startupeiro, digamos assim, de você, né, errar rápido, errar barato, então de ter esse formato que hoje em dia assim me ajuda não somente dentro da Odisseia, mas me ajuda também em outros negócios que eu tenho. Então foi de muito valor, né, colocou o negócio em outro patamar. Também me permitiu ouvir críticas, né, de várias outras pessoas, dos mentores. Então foi um período assim bem proveitoso, em que certamente acelerou bastante aí, a gente deu bastante maturidade para o nosso negócio. Atualmente estamos aqui, iniciamos a captação de investidores, né, há uns 6 meses atrás, mas resolvemos dar um pause porque entendemos que seria melhor a gente colocar o nosso produto no mercado para depois fazer essa captação aí já com a empresa melhor avaliada. Então, iniciamos no início desse ano a pré-venda das cápsulas de flutuação e estamos agora conversando já com alguns potenciais investidores, né? Um aí já bem encaminhado e na torcida aí para daqui a algum tempo a gente tá flutuando aqui em Salvador e no Brasil. Tentei fazer um resumo aí, né? Bem rápido, mas acho que é isso. Muito bom mesmo. Vamos passar para o João Pedro. João Pedro, você quer apresentar alguma coisa? Você me disse que queria mostrar, fazer um pitchzinho, né? Rápido aí. Deixa eu... Sim, mas eu acho que eu posso deixar o pitch para o final e falar um pouco, inicialmente, do que foi a minha experiência no Founders, né? Que eu acho que acredito até que essa seja a maior curiosidade da audiência, né? Saber como é a vida de Founders, saber os desafios que a gente enfrentou lá dentro, e no finalzinho eu apresento um pitch rápido do estágio atual do Bankman, que é a nossa startup. Pode ser assim? Pode tocar. Ok, beleza, vamos lá. Eu sou João Pedro, eu tenho 50 anos, 3 filhos e sou também, assim como a Carol falou, um perfil um pouco diferente, né, desse universo das startups, que são assim predominantemente povoado por uma geração, né, mais nova. E a experiência do Founders eu considero que foi fundamental e bastante produtiva, tanto no meu negócio quanto na minha vida pessoal.
Eu sou um executivo que eu costumo chamar de old school. Hoje em dia eu digo até que eu não sou mais old school, porque já me envolvi no ecossistema de inovação e de startups há pouco mais de 2 anos, quando eu volto para o Brasil, e já estou com um perfil um pouco mais amalgamado aí entre o que foi e o que é a gestão tradicional, grandes corporações, com esse ambiente mais acelerado de startups e metodologias e mindset bem diferente do que é o mercado tradicional, né? Eu vinha também de um período bastante turbulento na minha vida. Eu sou um empreendedor executivo que, por empreender muito cedo, com 22, 23 anos, eu fundei a minha primeira empresa. Isso me fez abandonar uma carreira na área de saúde. Eu estava estudando medicina e me formando em odontologia simultaneamente, quando decidi que era pouco ainda e abri uma empresa. Quando a empresa começou a crescer muito, eu me apaixonei por o que é empreendedorismo, que é uma vida empresarial. E daí eu decidi abandonar a carreira clínica. Eu nem cheguei a formar em medicina, consegui chegar ao fim, formei em odonto, mas não quis a vida de consultório, exerci por alguns anos ali paralelamente à empresa, mas decidi que eu ia focar. Voltei a estudar, fui estudar administração, fiz mestrado, MBA, segui carreira tradicional de executivo, trabalhei em grandes empresas e ali na metade da minha carreira eu fui para o exterior. Eu fui trabalhar na África, eu trabalhei num dos maiores grupos empresariais lá da África e montei, junto com a minha equipe, colegas executivos e a equipe que a gente formou e montou lá, a gente montou uma das maiores operações do segmento de saúde lá na África, tanto projetos na área de saúde pública quanto na área de saúde privada. O que você imaginar que possa haver no ecossistema de saúde, a gente implementou por lá. Na metade desse caminho, eu saí da vida de executivo e empreendi novamente lá na África. Junto com colegas, a gente montou uma empresa de desenvolvimento de negócios, mas como a matriz econômica de Angola, especificamente, que era o principal país que a gente atuava lá, era muito ainda no mercado tradicional, então a maioria dos nossos projetos eram também tradicionais, mas tinha um deles apenas que era uma fintech. Era uma fintech voltada para o segmento não bancarizado e buscava levar serviços financeiros àquelas pessoas que não tinham acesso ao sistema. E a gente criou a startup, a gente validou o nosso MVP, a gente já estava em fase de tração, quando acontecem duas coisas bem dramáticas assim na minha vida como empresário e na minha vida pessoal. Como empresário, a gente tinha acabado de aprovar uma captação de venture capital de $5 milhões para o nosso projeto da fintech, quando o fundo de investimento que ia colocar o dinheiro depois de uma due diligence duríssima, feita por empresa internacional, foi a Ernst Young que fez a nossa due diligence, tudo aprovado, contrato assinado, o fundo sofreu intervenção do governo e todos os projetos foram suspensos. Então, aquela euforia que estávamos todos, eu e os meus sócios, ia cair um cheque de $5 milhões na nossa conta, evaporou da noite para o dia. Paralelamente a isso, minha família que morava na África do Sul e eu trabalhava em Angola, minha esposa foi diagnosticada com câncer e eu decidi abandonar tudo e voltar com minha família para o Brasil para o tratamento dela aqui. Então, me desliguei dos meus projetos na África, saí da minha sociedade lá com os meus sócios e voltei para o Brasil para cuidar da família, né? E, graças a Deus, minha esposa está bem, está curada, já não sofre mais as consequências da doença, mas foi um momento muito turbulento. E como empreendedor, a gente não consegue, todo empreendedor é inquieto, né? A gente não consegue ficar parado. E um belo dia eu observei uma fila quilométrica num dos shoppings aqui de Salvador e perguntei o que era que estava acontecendo, que era muito grande a fila, dava voltas. E aí eles disseram, olha, houve um desacordo entre a Coelba e a Caixa Econômica Federal. A Coelba é a empresa de energia daqui de Salvador.
Eles descontinuaram o acordo de pagamento nas lotéricas e no momento que ficou represado por 15 dias, gerou um caos na cidade, a Caixa Econômica voltou atrás e nesse dia especificamente eles estavam retomando os pagamentos. E aí caiu a ficha para mim que a mesma dor que existia na África para aquelas pessoas que não tinham condição de pagar contas e de ter acesso ao sistema financeiro também tinha aqui no Brasil. A gente está acostumado a achar que o Brasil, por estar muito envolvido em tecnologia, que às vezes é um país de primeiro mundo, mas não é. É aquela velha história da Belíndia, né? A gente tem situações da Bélgica e situações da Índia e formamos essa Belíndia que é o Brasil. E ali estava um aspecto muito característico com a realidade que eu via lá na África. Foi aí que eu decidi, não vou abandonar a experiência que a gente teve lá, bem sucedida, e vou reformular o projeto, refundar esse projeto, e foi daí que nasceu o Bankman. O Bankman nada mais é do que o banco porta a porta nas comunidades. Uma pessoa de uma comunidade vai prestar serviços a outro membro da sua comunidade, levando meios de pagamento, microcrédito e outras facilidades financeiras que essa pessoa não consegue encontrar na sua vida tradicional. Então, foi daí que surgiu o Founders na minha vida. Eu achava que eu ia formular essa ideia de uma forma tranquila ao longo da minha retomada aqui no Brasil, mas eu decidi me matricular no Founders sem conhecer muito o que é que ia acontecer lá dentro. E aí foi outro turbilhão na minha vida, porque essa é uma das grandes vantagens da mudança, da diferença de metodologia do Founders em relação a outros processos de incubação e aceleração que eu já participei de alguns na minha vida. A grande diferença, e eu costumo dizer isso às pessoas que me perguntam, é que o Bankman faz com que você coloque o bode no meio da sala. Para quem não conhece essa terminologia, essa expressão, colocar o bode no meio da sala é quando você, no momento que põe o bode no meio da sala, ele vai sujar a sala toda, ele vai roer os móveis, ele vai dar cabeçada, ele vai berrar a noite toda, vai fazer barulho, e você vai fazer de tudo para tirar esse bode de dentro da sala para ter mais tranquilidade. E é isso que o Founders faz quando algum empreendedor tem alguma ideia que ainda está no papel, ainda está no início, ou precisa pivotar, é isso que o Founder vai fazer com você. Vai ser tão intensamente cobrado por compromissos que você tem ao longo das 14 sessões, se não me engano, são 14, que você termina pondo o bode na sala e fazendo de tudo para tirar. Ao final, você tira o bode da sala e você tem uma startup formada, você tem um caminho muito mais claro a seguir, você não vai sair de lá com tudo resolvido, claro. Você vai ter até mais dúvidas do que você tem no início, mas você tem um caminho mais claro, você sabe por onde transitar. E isso aconteceu muito comigo. Tem um momento que você precisa formar uma equipe, senão você não passa para a sessão seguinte. E aí você tem pessoas que você pode contar ou não, e num determinado momento, se você não trouxer pessoas para se comprometerem junto com você, você é excluído do programa. Então, eu formei a minha equipe ali naquele momento. Tem um momento que você precisa ter alguma coisa na mão, um protótipo. Eu até já tinha antes de entrar no Founders, mas era um protótipo um tanto tosco que era quase que feito numa folha de papel, mas era um protótipo. Meu protótipo evoluiu muito durante a passagem pelo Founder, e ao final eu tinha quase um aplicativo funcional. Ele está funcional hoje, mas no final do Founders eu já estava muito próximo de ter um aplicativo funcional. Foi durante o Founders que eu consegui o primeiro investidor no meu projeto. Embora não seja um investidor direto, porque ele está investindo com equipe e não com dinheiro, eu troquei equity por trabalho. Então, um grupo de empresários que tem uma grande empresa aqui em Salvador se interessou pela ideia, não estava disposto a correr o risco de pôr dinheiro, mas eu disse, eles disseram assim, calcule o que será uma equipe durante 18 meses e o crescimento dessa equipe. Eu vou contratar na minha folha de pagamento, vou pagar essa equipe de desenvolvimento
e vamos negociar o equity baseado nesse investimento. E foi assim que aconteceu, foi durante o Founders, foi ali que eu aprendi como estruturar melhor um cap table, como tentar trocar equity por atividade que não é efetivamente um investimento direto, é um trabalho. Foi daí que eu conheci os modelos de vesting. Então, como eu falei no início, eu que vinha de uma escola antiga, não ultrapassada, mas antiga, num formato tradicional, eu me vi imergido num ecossistema que te obriga a estudar novamente, a aprender novos conceitos, para que você coloque ali no dia a dia. Porque se sente, quem é de outra geração se sente no início meio um peixe fora d'água. E eu reaprendi muitas coisas, aprendi coisas novas e fez com que melhorasse tanto o meu negócio em si, que saiu muito melhor do que entrou, como uma transformação pessoal. Foi mais do que uma reciclagem. A gente costuma dizer que quando a gente já estudou muito na vida e você faz um curso novo, você costuma chamar isso de reciclagem, né? Eu costumo dizer que o meu processo de imersão no ecossistema de inovação e startups, ele foi mais uma transformação do profissional que eu sou do que efetivamente uma reciclagem. E o Founders contribuiu muito para isso. Não foi o Founder apenas, mas contribuiu muito com isso. E hoje, eu vou falar um pouco do estágio atual do Bankman, né? Eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim, já liberei para você. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estou vendo sim. Ótimo. Então, como eu falei para vocês, né, o Bankman é o banco porta a porta da comunidade e a gente tem um propósito muito específico, que é melhorar a vida das famílias de baixa renda. E dentre esse grupo de famílias de baixa renda, a gente impacta diretamente duas personas diferentes. Uma persona que é aquele jovem de um bairro mais popular ou da comunidade que precisa gerar sua própria renda, ele está desempregado, mas a gente tem uma infinidade de pessoas no Brasil que se vira, quer ter seu próprio negócio, quer ter alguma atividade, porque realmente não tem emprego para todo mundo. Ao mesmo tempo e na mesma localidade, você tem pessoas que não têm acesso ao meio digital, aos meios financeiros, ou porque é desbancarizado, ou porque tem baixa maturidade digital, não sabe utilizar um aplicativo ou qualquer ferramenta de web. Então, quando você coloca essas duas dores lado a lado, você consegue, com uma única solução, impactar elas duas, né? A gente hoje, esses números até precisam ser atualizados, porque a pandemia fez crescer, né? 15 milhões de desempregados e 25 milhões de trabalhadores informais formam um caldeirão imenso de potenciais agentes Bankman que podem prestar serviços nas suas comunidades e podem atingir uma população que chega até 120 milhões de potenciais clientes, que envolvem os desbancarizados, que são mais ou menos 50 a 60 milhões, e outras pessoas com baixa maturidade digital. E todos os anos essas pessoas movimentam mais de 800 bilhões de reais em transações em cash. Se a gente conseguir captar um percentual pequeno desse enorme bolo, já temos um potencial de escalar e de tracionar muito forte. E é nesse modelo de negócio que a gente pretende entrar rodando um MVP, trazendo funcionalidades básicas num primeiro momento. Por que a gente não rodou o MVP verdadeiro até agora? A gente fez algumas provas de conceito, algumas pesquisas conceituais, mas no momento que a gente ia entrar com um aplicativo funcional, veio a pandemia no ano passado. E a gente decidiu abortar o MVP por uma razão simples que é comum a toda startup em estágio inicial. A gente não tem dinheiro para errar numa situação de incerteza muito grande. A gente tem que errar rápido, a gente tem que errar barato, como falou o Daniel, mas eu só tenho um cartucho. E se eu queimar ele durante a pandemia, eu posso realmente confirmar
que não havia viabilidade naquele modelo, ou eu não faria essa confirmação porque o momento que eu escolhi para fazer a validação foi atípico, que seria a pandemia. Então, a gente decidiu fazer só após a vacina e focar o nosso recurso e a nossa energia na evolução da tecnologia. Então, várias funcionalidades do aplicativo foram antecipadas para a fase de MVP para poder não ficar parado até lá. Hoje a gente está integrado com uma plataforma white label de pagamentos que se chama MoneyPag, para poder processar todos os nossos pagamentos e também executar as atividades de Bank as a Service para poder estruturar melhor as nossas informações, tanto no fluxo front-end, back-end, para que a gente possa não apenas ser uma casquinha tecnológica rodando em cima de um aplicativo mais robusto, mas a gente tem um desenvolvimento já bastante significativo do que é a nossa solução rodando integrada com a MoneyPag. Minha tela travou aqui para vocês. Ela está passando? Não. Não, parou. Tá mostrando aqui o white label e agora passou agora, mudou. Agora passou um, aqui era a mesma coisa que eu estava falando, vamos na próxima. Uma das coisas antecipadas para a primeira fase, e eu considero isso uma quase pivotagem, é o início do marketplace na primeira fase. O que é que aconteceu para que a gente decidisse trazer o marketplace para a fase de MVP? Num primeiro momento em que as fintechs estavam começando a explodir no Brasil, a receita que você conseguia gerar como meio de pagamento era significativa e sustentaria uma geração de renda razoável para um agente bankman apenas com meios de pagamento, processando conta de luz, recarga de celular, conta de água, videogame, TV a cabo, aquele básico que a família tem no consumo recorrente iria gerar uma receita recorrente também para o agente, bastante interessante. Mas a própria velocidade do mercado de fintechs fez com que essa remuneração caísse muito. Então, só meios de pagamento não gerariam uma receita suficiente para validar o modelo. Então, a gente trouxe o marketplace para a primeira etapa e a gente está com 5 parceiros em negociação para que seus produtos financeiros estejam dentro do nosso marketplace, na prateleira do marketplace. O Crédito Amigo do Banco do Nordeste é microcrédito, a Surrai Seguros tem um produto popular de seguros para carros com mais de 10 anos, tem também seguro de vida para motoqueiro entregador, tem uma série de produtos focados numa população de baixa renda. O Vai Bem é um cartão de desconto, não é um plano de saúde, é um cartão de desconto para a rede credenciada. O Alpop é um aplicativo também que roda em São Paulo e na Bahia, que oferece seguro-fiança para o proprietário do imóvel que coloca o imóvel dele no aplicativo, ele tem garantia até R$700 do aluguel dele. Então, é uma espécie de seguro-fiança para aluguel popular, tanto que Alpop significa aluguel popular. E a Cesar é uma startup norte-americana que oferece microcrédito para a população jovem que não tem acesso a crédito e nem tem cartão de crédito para compras online. É um sucesso nos Estados Unidos essa startup, já é unicórnio, já tem valorização superior a $1 bilhão. E nós, do Bankman, fomos, entre aspas, contratados para implementar a Cesar no Brasil. Então, a gente está contratando toda uma equipe que vai fazer a implantação da Cesar no Brasil, e a Cesar também vai estar no nosso marketplace como microcrédito. Falando um pouco aqui do nosso impacto social, a gente impacta diretamente em 3 objetivos do milênio, né? A erradicação da pobreza, o trabalho decente, crescimento econômico, e na redução das desigualdades, porque nossa mão de obra, o nosso perfil de agente bankman é predominantemente feminino.
A gente, inclusive, quer que seja muito mais que 50%, porque as mulheres estão envolvidas no mercado porta a porta há muito mais tempo do que os homens. Então, a gente tem como perfil preferencial contratar mulheres para o perfil do agente master. O agente de campo, a gente tem 2 níveis, o agente master e o agente de campo. Para o agente master, a gente quer aquele perfil das mulheres que vendem Avon, que vendem Natura, que vendem outro tipo de coisas dentro da sua comunidade e tem uma liderança. E os agentes de campo, a gente quer mais aquele cara tipo entregador de iFood ou tipo motorista de Uber, um perfil mais de campo, né? Então, a gente acha que vai também impactar muito no objetivo número 10. E, indiretamente, com a parte de educação financeira, que a gente tem no nosso escopo, e igualdade de gênero, como eu falei, né? Na verdade, tudo que eu falei sobre igualdade de gênero está no impacto indireto aqui do número 5. A redução da desigualdade do 10 é mais social e econômica mesmo. Então, a gente consegue impactar nesses 5 objetivos. E na interação com o setor público, a gente iniciou uma conversa com a Prefeitura de Salvador, que tem interesse que o nosso agente Bankman seja um agente de desenvolvimento local, que as políticas da Prefeitura que pretendem gerar empreendedorismo na comunidade, use o agente Bankman como veículo. Então, isso pode ser mais uma fonte de renda para o agente Bankman e uma relação forte com o setor público. Então, a nossa previsão agora é, em maio, rodar o nosso MVP já com a solução bastante completa, com todas essas funcionalidades e com essas parcerias que eu citei para vocês, tanto do setor privado quanto do setor público. E, com fé em Deus, se a gente rodar um bom MVP, no final do ano a gente quer fazer a nossa primeira rodada de captação de investimento. Bacana, João. Show, show, muito legal mesmo. Gostei do bode no meio da sala. Adorei. Com um bom cearense que eu sou, né? Você falou de tudo, menos também do odor não muito agradável, né? Porque esse bode coloca também, né? É verdade. Ele coloca isso daí. Aí, pegando esse seu contexto aí da questão de colocar o bode na sala, colocar as dores, né? Bem à frente, você falou muito bem, então todo mundo colocou muito sobre o que o Founder ajudou. Mas, assim, se vocês fossem pensar, poxa, eu entrei assim no Founder, eu saí assim do Founder. O que é que você acha que foi o mais importante para vocês? Aí, fique à vontade, quem quiser começar. O Founder, onde foi que mais o Founder contribuiu? O que foi que vocês mais... Eu sou quarentão também, tá, João? Então, também eu sou nessa velha escola também. Eu tô sofrendo um bocado para desaprender e reaprender um monte de coisa, né? Então, mas assim, pessoal, vou dizer que, olha, para mim o Founder, nesse ponto, ele foi crucial. A chave virou aqui, ele foi importantíssimo para eu ver isso aqui e correr atrás disso daqui. Se quiser começar, fica à vontade. Começa por mim mesmo, então? Pode ser. Vamos lá. O que foi mais importante para mim foi uma desconstrução de algumas convicções que eu tinha. Até porque quem tem muita experiência termina, em algum momento da vida, se agarrando a certas convicções. E o Founder ajuda a quebrar isso daí. Quando você, acho que foi a Carol ou o Daniel que falou, né? Quando você sai da zona de conforto, nesse momento você consegue refletir melhor, porque você precisa abandonar sua posição original em relação a vários aspectos da sua vida. E um desses aspectos são as suas convicções. E aí o Founders me ajudou a quebrar com essa rigidez que é natural, me permitiu que eu aprendesse muito mais do que seria um modelo tradicional de aprendizado, né? O Founders, ele não é uma escola tradicional que dá aulas. Ela simplesmente coloca pessoas para discutir ideias durante algumas horas e dá um caminhão de literatura para você ler. Se você realmente não tiver tempo ou não quiser se dedicar à leitura, você vai aproveitar muito menos do que poderia
estando ali, porque você precisa interagir com as pessoas que estão ali toda semana, e se você não lê o que está disponível, você não interage, você vai ficar superficial. Então, o ambiente competitivo do Founders faz isso com você, né? Fazer com que você corra atrás e se aprofunde naquilo que está ali. É muita coisa nova, muita literatura e muita coisa altamente atualizada, porque os links que estão disponíveis ali, eles estão sempre mudando, estão sempre sendo adicionados de coisa nova, que às vezes um artigo ou uma matéria que saiu na mesma semana da sessão que você está participando. Então, é um processo bastante interessante de aprendizado e faz com que você saia da inércia e realmente coloque a coisa para andar. Então, eu saí de lá muito mais flexível e muito mais ávido por aprender do que antes, por ter conseguido quebrar essa rigidez das convicções que nós, de outra geração, costumamos ter. E você, Carol? Essa questão da geração, né, gente? Quem já passou dos 40, né? A gente entra nas arenas dos leões ali, a gente pode ter a maturidade, mas sabe uma coisa incrível que eu aprendi no meio dessa trajetória? Foi até sair uma pesquisa, na época que eu estava no Founder, foi eles falando sobre a média das startups, dos fundadores das startups que têm sucesso. E essa média é 43 anos. E na época, quando eu entrei para o Founder, eu estava com 41, agora eu estou com 43, mas assim, eu falei, gente, então é isso, eu tô no caminho certo, talvez seja essa. O que acontece? Eu acho assim, a nossa maturidade, a experiência de vida, a gente não tem como comparar com o jovem dos 20. E quando uma das coisas que o Founder me fez ser ainda mais convicta, porque é uma coisa que eu já sou convicta por natureza, talvez seja do meu pensamento de vida, é o que você colocou no final, Alex, né? Você desculpa, eu esqueci, você está só com o Founder Institute. Perdão, vou corrigir agora. Não, é só para eu ver se eu estou lembrando direitinho o nome. Mas é quando você fala assim, o Founder quer que você gere tantos empregos, que você cause não sei quantos de impacto, aqueles números, ele me fez realmente acreditar que é possível fazer isso. Porque quando você fala com as pessoas, eu quero mudar o mundo, ou eu quero, né, eu quero deixar um legado através de alguma coisa, eu quero que seja uma gota, né, uma gota no oceano. Como já dizia Madre Teresa de Calcutá, falando assim, eu sou só uma gota no oceano. Mas sem a minha gota, ele não seria o mesmo. Então, a gente tem que pensar assim, ele me fez acreditar que é possível e que eu sou capaz. Porque por mais... E é outra, né, gente? Assim, são realidades muito diferentes. Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho 2 crianças, eu tenho as minhas coisas. Você enfrentar um empreendedorismo hardcore, eu falo que a gente sai até com abstinência, né, daquela coisa. A gente sai energizada, eletrizada do Founder. As primeiras semanas a gente fica até perdido, a gente não sabe nem para onde vai, o que faz. Aí até sair do nosso sistema, porque eu falo que é tipo que você fica viciado naquela adrenalina, que é uma adrenalina, e é muito legal, porque você aprende ali se realmente você tá dentro do perfil do empreendedor, se aquilo ali te traz mais prazer ou sofrimento, porque sair da zona de conforto não é fácil, né, gente? Para ninguém, seja no Founder, seja em qualquer outro lugar, seja na vida. A vida te tira da zona de conforto o tempo inteiro. Esse Covid veio falar com a gente, vocês não vão ficar confortáveis, vocês vão ralar. Mas olha as maravilhas que saem disso, né? Olha as maravilhas que o ser humano consegue fazer. As descobertas que são feitas. Aí eu tô falando das coisas boas, tá, gente? Porque tem também, a gente tá falando de várias, mas eu tô falando assim, o ser humano consegue se superar em vários aspectos. E eu acho que essa foi o grande aprendizado. É saber que o nosso limite, a gente sempre pode estender ele para mais. Sempre. Não importa a sua origem, de onde você vem, a sua realidade, quem você é, o que você faz, o que você deixou de fazer, a sua idade, enfim, não importa.
aquela coisa do sangue nos olhos. Por isso que no Founder eles sempre falam com a gente, uma ideia vale $1, né? Hoje em dia, eu acho que nem $1, deve estar valendo R$1. Então, porque o dólar está tão caro, vale R$1. Então, o que vale mesmo? É o empreendedor por trás daquela ideia. Acho que o Daniel que falou, não, foi o João que falou de equipe, né? De correr atrás de equipe. Olhe nos olhos daquelas pessoas, né? Eu falo muito das mulheres, das coisas intuitivas que nós mulheres temos. Não foi à toa que nós já fomos julgadas como bruxas aí, já fomos queimadas nas fogueiras há muitos e muitos milênios atrás. Mas eu digo assim, essa questão da intuição, olhe nos olhos das pessoas, vejam se elas têm esse sangue nos olhos igual a você, tem essa palpitação no coração que quase te leva, né, à adrenalina máxima. Essas pessoas é que vão estar do seu lado, sem ganhar nada, né, sem ganhar absolutamente nada, porque eles acreditam na sua ideia. Então, eu falo que todo empreendedor é um pouco doido. E o próprio Walt Disney falava, né, gente? Eu gosto do impossível, porque lá não tem concorrência. Então, assim... E ele foi um cara, se alguém tiver uma oportunidade, só para deixar uma dica aqui de conteúdo, de assistir o documentário dele, acho que é nesse canal novo da Disney, é sensacional. O cara, ele era fora da curva. Hoje as pessoas chamariam ele de doido, mas sem um pouco de loucura, eu acho que os empreendedores não iriam para frente. Então, parabéns pelas nossas loucuras, né? A gente se encontra ali dentro e encontra outros loucos como a gente. Eu trabalho há 14 anos no hospital psiquiátrico, Carol, então eu conheço bem do assunto. Eu falo que, na realidade, a diferença entre eu e quem está aqui é que eu tenho a chave. Então, eu posso sair. Então, essa é a Verdade. única diferença minha entre o paciente que está aqui internado. Cada um com a sua, né, Cada gente? um com a Opa! sua. Daniel, diz aí, cara, o que foi assim, mais importante para ti no Founder? O que foi que te marcou mais? Achei bem bacana a experiência da Carol, concordo com ela em muitos pontos, né? Tive um problema aqui no computador, acabei não ouvindo a resposta do João, mas eu acho que o principal do Founder, né, o que agregou mais para mim, em termos de conhecimento técnico sobre gestão, né, eu já trazia uma bagagem bem significante, mas acho que desenvolver o empreendedor, né, assim, num teste de resiliência bem intenso, né, ao longo desses 4 meses, de você continuar com a sua vida, continuar com o seu trabalho, você tem que estar trabalhando na sua empresa e você ter aquelas entregas, né, que o founder cobra, e se você não entregar, você está fora do programa e tem que preparar pitch, e você sabe que vai ser avaliado ali, né, por mentores, e seus colegas estão assistindo, então você está o tempo inteiro ali sendo desafiado, e eu acho que isso faz a gente crescer, né, como a Carol bem colocou, nos tirar dessa zona de conforto. Isso vai testar o nosso comprometimento ali com o nosso projeto. O Paulilo está aí até brincando, porque teve alguns pitches aí, né, que eu acho que eu passei, sei lá, uns 3 pitches sem conseguir concluir o pitch. Então tem muito disso, né? E eu acho que o crescimento pessoal ao longo desse período é bem grande. Eu acho que a gente começa a aprender a reconhecer na gente também alguns talentos, né? Reconhecer também aquilo que a gente está disposto a abrir mão, ao que também não, porque durante esse período do programa, sem querer assustar ninguém, mas você tem que abrir mão de algumas coisas e aprender também a ficar, digamos assim, a encontrar equilíbrio no desequilíbrio, porque é vendida uma ideia, né, de você conciliar todas as áreas da vida e você cuidar de família e cuidar de amigos e também ter o seu negócio e ter o tempo de lazer. E eu percebi que, cara, não simplesmente tem hora que não dá, né? Você tem que priorizar algumas coisas. Então, acho que o founder também me ensinou muito isso. Eu falo assim, olha, eu tenho que fazer aqui o que é prioridade e deixar algumas outras áreas da vida também ali de lado um pouquinho e entender que tá tudo bem, né? Tem momentos que você vai ter que investir mais numa área do que em outra e saber lidar com isso. Eu acho que um dos principais desafios do empreendedor é saber lidar com essa montanha-russa emocional, que tem dias que a gente acha que vai conquistar o mundo, né? O nosso negócio vai dar super certo. Tem outros dias que a gente acha que, putz, fudeu, né? Com perdão da palavra, mas não vai dar, né? Tomamos muita porrada aí dos mentores. Então, assim, é tanto importante ter a humildade para poder ouvir todos esses feedbacks que a gente vai receber, mas também ter, assim, confiar um pouco no nosso feeling, né? Saber que quem conhece mais do nosso negócio é a gente, então dosar, né, esse senso crítico aí
tanto nosso para a gente poder, digamos assim, criticar as nossas próprias iniciativas, né, ponderando aquilo que a gente está ouvindo de feedbacks, e também saber quando insistir, né, quando recuar, mas principalmente aproveitar essa oportunidade mais do que desenvolver o nosso negócio para a gente se desenvolver, porque, lógico, a gente vai fazer de tudo para esse projeto dar certo, mas muitas vezes, né, não é o projeto da nossa vida, pode ser que surja um outro na frente, inclusive derivado desse agora. Então, um empreendedor que se desenvolve, né, e fica, ele vai ficar para várias outras áreas da sua vida e vários outros negócios. Então, foi um período, assim, eu diria que o crescimento pessoal, né, foi bem significativo ao longo desses 4 meses aí de Founder Institute. Bacana. E vou até pegar, aqui tem uma pergunta aqui no chat, vou aproveitar. Pelo que eu vi, não tem ninguém de tecnologia aqui, né? Ninguém é programador, nenhum de vocês, né, atuava nessa área, né? Até desmistificando um pouco, né? Que é dito, não, mas tem que... Não, ninguém aqui montou negócio sabendo fazer um código, né? Ou por um acaso estiver enganado isso. Outra coisa também que eu achei bacana, né? Pessoas, né, já com 40 anos, né? Não, mas você vai empreender com 40 anos, você já tem que empreender com 25, né? Você é muito jovem e tal. Eu também sou pai, 2 meninas também, então, assim, a gente sabe como é, né? Mas é aquele negócio que eu acho bacana, você fica pensando o tempo todo no seu negócio, né? Você vai dormir pensando no negócio, você acorda, você vê uma coisa na rua, você pensa no negócio, é aquela coisa que fica ali todo tempo, né? Fazendo você pensar. Aí o Vinícius perguntou o seguinte: como foi o desafio de introduzir tecnologia dentro do negócio de vocês? Buscaram o sócio do tech, terceirizaram, né? Isso o FI contribuiu para isso, né? Porque, como você viu aqui, ninguém é tecnologia. Carol até citou agora, né? Está buscando um CTO, tarefa muito fácil, né, Carol, de conseguir um CTO, né? Muito simples conseguir um CTO do mercado. Eu sei o que é isso, estou passando por isso também, né? Então, assim, como foi, né? Como foi introduzir isso no negócio de vocês, tecnologia, e como foi que vocês fizeram isso? Buscaram alguém, o FI contribuiu, e quer começar? Fique à vontade. Posso começar. Eu considero que o desafio tech ainda é o principal desafio na minha jornada, especificamente. Justamente porque eu não sou da área de tecnologia. Tecnologia sempre foi uma ferramenta, um acessório à atividade que eu exercia nas diversas empresas por qual eu passei. E durante a jornada de implementação do Bankman, vários mentores do Bankman, ou vários mentores do Founder Institute e outros mentores de fora, não aconselham a opção terceirização. E foi a minha primeira alternativa. Primeiro, porque por eu não ser dessa área, eu não tinha no meu círculo de relacionamentos alguém que eu pudesse identificar para ser um co-founder, CTO e que seja a mão na massa, que é uma grande diferença. Quando o cara se torna mais experiente na área, ele já não mete mais a mão no código. Então, eu precisava de um CTO que não recebesse salário, que metesse a mão no código e que viesse se dedicar tantas horas quanto eu me dedicava. E aí se tornou uma coisa quase impossível. E meu primeiro caminho foi pela terceirização, a contragosto, mas eu não tinha o que fazer. Aquela empresa que eu falei que decidiu investir indiretamente, a nossa primeira investida foi por terceirização e praticamente a gente não aproveitou quase nada da versão que foi desenvolvida lá atrás. A gente aproveitou uma parte boa do back-end, mas o front-end praticamente foi 100% substituído e abandonamos o que foi desenvolvido para a primeira versão. E nesse meio tempo, eu consegui convencer a empresa que o modelo de terceirização não era o ideal, a empresa que está bancando, né, o meu desenvolvimento. E convenci a ter um membro da organização deles como um CTO, dando equity, parte do equity deles foi para esse cara, como CTO. Ele é um cara hands-on, ele põe a mão no código, mas ele tem muita experiência em liderar times de desenvolvimento, então a gente contratou o nosso primeiro time de desenvolvimento full-time,
3 pessoas mais ele, então eu tenho um CTO e mais 3 pessoas na equipe de desenvolvimento, e aí é totalmente diferente. E aí eu comecei a me envolver no dia a dia, e fez com que eu buscasse melhorar o meu conhecimento sobre desenvolvimento. Aí o que é que aconteceu comigo? Como o meu filho tem 17 anos e está indo para essa área de business e tecnologia também, eu convenci a ele que era muito importante ele fazer um curso de dev. E aí eu comecei a pesquisei o curso, compartilhei com ele, escolhemos o curso e eu fui matriculá-lo no dia lá. E aí eu vi a escola, achei interessante aquilo ali, eu disse, olha, eu também vou me matricular. Aí me matriculei no curso de Dev e estou fazendo o curso todo sábado à tarde, de 13 às 19. Suspendeu agora por causa do lockdown, mas assim que acabar o lockdown as aulas vão voltar. E eu sou colega de meu filho de 17 anos e a gente faz os trabalhos de casa aqui. Estamos começando a programar em Python. E em breve vamos conhecer outras linguagens aí. O meu objetivo não é me tornar um desenvolvedor, mas eu preciso liderar a minha equipe de desenvolvedores, eu preciso falar a língua deles. Se a gente não fala a língua do desenvolvedor, você vai encomendar uma galinha e vai sair um peixe do outro lado. Não tem jeito, é uma linguagem muito hermética e você conseguir definir exatamente o que você quer e a pessoa do outro lado captar e fazer aquilo que você pretende, vai uma diferença muito grande. Então, esse é meu principal desafio. Hoje estou correndo atrás de suprir essa lacuna para que daqui a uns 6 meses eu consiga conversar pelo menos de igual para igual com a minha equipe de tecnologia e conseguir fazer as perguntas certas para eles, para que aquilo que saia no output lá da produção do código seja exatamente aquilo que a gente espera. Carol, como é que está o desafio aí? Não tem outra palavra, né, que não melhor para descrever. É o desafio maior, acho que de todo mundo. Primeiro pela falta, né, a falta desses profissionais, desenvolvedores no mercado, está tudo saturado e quando você encontra, às vezes não é aquele que encaixa. A gente estava em busca de algumas empresas aqui não, eu minto, uma daqui de BH, a outra com contato em São Paulo. Como a gente também veio aí estruturando o próprio time de mulheres elétricas, nos últimos 6 meses entrou uma pessoa que eu acho que é isso também, a gente selecionar os nossos perfis complementares, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer aquelas testes de perfis empreendedores ou testes de perfis de atuação. Eu sou o extremo, assim, comunicadora e executora. Então, o meu lado analítico e planejador, eu falo que ele deve ser atrofiado, porque ele nem apareceu direito. Então, quando você está ali montando a sua equipe, é muito importante você trazer pessoas que possam te complementar nas suas habilidades. E sorte ou não, eu não acredito em sorte, tá, gente? Eu acho que a gente cria a nossa própria sorte, né? No sentido, a gente cria nossas próprias oportunidades. Eu tive o grande privilégio de estar com uma mulher muito, muito experiente em uma das áreas que a gente quer implantar dentro dessa tecnologia, que é dentro do Hub, como eu falei, das trilhas, né? Uma das trilhas é a trilha de conhecimento, ou seja, baseada praticamente em cursos EAD ou outros tipos de conteúdo que vão entrar ali para capacitar aquela mulher ou aquela executiva, né? Ou empreendedora. E a Regina, ela traz uma bagagem de mais de 30 anos na empresa dela, que é uma empresa que entrou lá na década de 70, ou seja, ela tem idade para ser a minha mãe, né? Ela tem filhas da minha idade, ela já é avó, mas ela é uma mulher extremamente ativa, que encaixou vamos dizer assim, o meu santo bateu muito com o dela, a minha intuição deu clique entre nós, e ela foi uma das doidas que entrou no negócio porque ela acredita no negócio, e ela vem com uma bagagem muito grande nessa área de tecnologia, ela que desenvolveu toda a plataforma dela, um instituto chama Instituto Migliori, que é de São Paulo, depois tem um outro subproduto deles que chama Mind Educa. Então, assim, eles oferecem cursos
B2B ou B2B2C para várias pessoas há muitos anos. Ela fala, Carol, eu sou daquela época onde as pessoas não tinham computadores na empresa, onde isso ainda estava começando a ser falado, onde a questão da sustentabilidade ainda era um tema assim super, né, esquisito, igual tipo você falar sobre diversidade. Hoje está um pouco mais, né? Mas se você falar de diversidade 5 anos, 10 anos atrás, as pessoas falam, que diversidade? Para quê? Para que isso serve na empresa? Para que colocar mulheres mais na liderança? Né? Isso vai trazer algum impacto, né? Então, ela vem dessa época. Então, assim, a gente está com uma equipe que ela tem um olhar muito técnico e com experiência muito forte nessa área. Então, eu tinha uma empresa aqui de Belo Horizonte que eu indiquei para ser uma que poderia entrar com o equity, que é uma das opções. Você poderia oferecer um equity para eles desenvolverem esse trabalho, que não é um trabalho, né, não é um trabalho que você vai tirar um dinheiro e vai falar, puf, vou fazer isso amanhã. A gente sabe que é um trabalho que custa tempo, dinheiro, né, paciência. E uma outra empresa que veio com a bagagem dela, que é de São Paulo, que eles toparam fazer uma parte por parcerias e ganhos através de porcentagens. Enfim, isso é uma parte que a gente ainda está negociando. Então, eu não entrei no mão na massa igual o João Pedro ainda, de ver dos problemas que ainda estão por vir, né, das dores de cabeça que ainda estão por vir, mas só o procurar isso é muito penoso, igual o Alex falou, né? Não é fácil essa parte da tecnologia. Só que é uma forma de você escalar. Como é que eu vou impactar mulheres no Chile? Como é que eu vou impactar mulheres em Portugal? Que a gente quer pegar os países de língua portuguesa, em Angola, só através da tecnologia. Então, essa é a nova fase, né? Novos desafios aí, novas saídas da zona de conforto. Alguma dica, tipo, o João tá fazendo curso. Eu não vou conseguir fazer isso agora. Nesse momento, eu não consigo fazer curso nenhum. Absolutamente. Mas, João, quem sabe você forma e vem com Mulheres Elétricas também. Carol estava na sala, só antes de eu falar, eu estava na sala do Clubhouse um dia desse lá, escutando sobre isso, aí entrei e perguntei, né? Aí eu recebi a seguinte resposta: olha, se você encontrar um CTO, você contrate ele mesmo você não sabendo o que você vai fazer. Foi tipo assim que eu escutei de uma sala lá do Clubhouse. Daniel, você conseguiu, diferentemente do João, encontrar esse amigo que vai trabalhar de graça, muito, que sabe desenvolver, ainda sabe coordenar, ou você teve também que estar pegado a ser terceirizado? Na verdade, minha empresa, né, a Odisseia, ela tem uma peculiaridade que o nosso produto não é, digamos assim, apesar de ser um produto tecnológico, né, a gente está desenvolvendo a cápsula, vai entregar ela para o mercado, mas não é algo que a gente precisa ficar revisando constantemente. Talvez daqui a alguns anos, né, a gente faça uma nova versão dela. E eu concordo quando o João traz de que essa terceirização para uma empresa de base tecnológica em que seu core business, né, vai ser a tecnologia, um software que você esteja que tá atualizando ele ali constantemente, colocando novas features. Eu não acho que seja, né, interessante esse modelo de terceirizar o serviço, né, tanto pela mentoria que a gente recebeu aí no Founder, quanto pela conversa com alguns amigos. Então, acho que o desafio do fundador nesse momento é o mesmo pitch que ele vai fazer para captar um investidor, né, é ele conseguir vender o negócio dele para um cara da área de dev, né? Para um programador, mesmo que ele não tenha, digamos assim, uma experiência, que ele não seja aquela pessoa ideal, porque a pessoa ideal ela não vai chegar para a sua empresa está começando, né? Ela não tem ainda muito o que oferecer. Então, nesse sentido, eu acho que no começo é muito válido encontrar um cara que tenha essa vontade de participar, que tenha essa habilidade de programador, mesmo que ainda não muito desenvolvida, mas que tenha paixão, né? E que compre ali sua ideia e colhe junto com você para poder fazer acontecer. Eu acho que é muito mais válido do que ficar esperando, né, a pessoa certa e, enfim, né, e utilizar aí do equity da empresa, de um contrato de vesting, né, e de vender esse sonho que você tem para atrair esse talento, né, para tocar o projeto junto com você, que eu acho que é bem importante aí, né, ter esse CTO e que aí todo mundo sabe que está bem escasso no mercado e a situação agora piorou ainda mais, porque hoje em dia o cara pode trabalhar aqui de Salvador para uma empresa de Hong Kong, né? Então, o pessoal está sendo bem assediado aí.
Com o dólar como está, né, para disputar com o mercado estrangeiro está difícil, né? Bem, eu queria, estamos chegando às 7h30, mas eu queria que vocês falassem um pouco, tem um ponto que é sempre perguntado, sempre perguntam muito, Alex, mas isso aqui, como é que funciona? Questão do equity, né? Do equity pool, quando você entra no founder, você tem que fazer esse equity, tem que ter lá os 4%. Como foi para vocês isso? O que vocês falam sobre esse assunto? Eu sei que talvez tenha tido muita dúvida no começo, mas, né, passaram pelo programa, como é que foi? Fala um pouco sobre essa questão do equity, do founder, quanto vocês veem isso é importante, como é que vocês percebem isso aí? Seguindo a mesma ordem, começa por mim? Vamos lá. Uma pergunta muito comum para quem é fora do Founders, e quando eu conto qual é a participação do Founders na minha startup, na nossa startup, é muito comum acontecer. 4% é muito ou pouco? Eu costumo dizer que eu não sei se é muito ou se é pouco. Depende do estágio evolutivo da sua startup e depende o quanto que você conseguiu explorar as potencialidades do Founders, porque essa resposta pode ser mais direcionada para o pouco, dizer assim, 4% é pouco, o valor que eu conseguia captar durante o período vale mais do que 4%. Pode ter esse tipo de interpretação e pode ter o oposto. Pode ser, não, 4% é muito, e eu não consegui transformar isso em valor pelo período. Eu acho que pode ter esses dois tipos de pergunta, mas o que determina um tipo ou outro de pensamento em relação a isso é o próprio founder, não o instituto, mas o graduando. O graduando tem que explorar todo o potencial. Por exemplo, quando você se forma, tem uma série de continuidades que você, sem oferecer mais equity nenhum, pode utilizar o Founders Lab, as sessões com investidores. Eu não usei ainda, porque eu acho que eu não estou preparado para captar dinheiro ainda no mercado. Mas no momento que eu tiver, com certeza eu vou utilizar, e sem oferecer mais equity, né? Então, eu no meu caso, eu respondo que foi uma boa troca. Os 4% valeram a pena, principalmente porque eu me mantenho conectado com um ecossistema que eu vou poder acionar a qualquer momento, e aquilo ajudou a tirar a minha startup do papel para uma fase pré-operacional. Então, isso é um valor considerável. Então, eu me considero ali naqueles em que o equity oferecido ficou entre pouco e razoável, ou pouco ou justo, do que outras pessoas que pensam que 4% é demais. Não sei se foi claro, mas é mais ou menos essa a sensação. Tem uma dúvida ainda que mais tarde, talvez, o Paulino e vocês possam ajudar a resolver, que o nosso grupo de graduados da turma 19 de Salvador, todo mundo tem essa dúvida. Como e quando o Founders efetivamente exerce? A gente sabe que tem um prazo de 15 anos para ele exercer a opção, né? Só que se, por exemplo, se eu tiver uma proposta de investimento amanhã de X milhões e que vá levar o valuation da empresa lá para cima, o Founders é obrigado a exercer nesse momento, ou ele corre o risco de não exercer e lá na frente tem um valuation muito mais caro? Porque eu creio que o importante que o Founders exerça a sua opção é entrar quando a startup ainda vale pouco, né? Depois que ela escalar e que tracionar, talvez fique um bilhete bem caro de entrar com 4%. Então, são dúvidas que a gente ainda tem, como tem sido com as outras startups em que o Founder Institute decidiu exercer a opção de 4%. Você falou, eu já ia pedir ajuda aos universitários. Já entrou aqui. O universitário na sala para poder responder a sua pergunta. Já entrei aqui. Foi falado, né? Boa noite a todos. Quebrando o protocolo aqui.
Um prazer aí rever os amigos João e Daniel e conhecer Carol. Parabéns aí pela trajetória, Carol. Obrigado por aceitar o convite. E, bom, essa pergunta clássica, né? Uma pergunta bem importante e não tem uma resposta óbvia, porque depende muito de cada startup. Mas, basicamente, é como tem um evento de liquidez importante na empresa. Ou seja, se tem um evento, ou se vai fazer o exit, né? Se o empreendedor está vendendo o negócio, então ele faz isso, ele exerce esse direito nesse momento, ou num evento de liquidez relevante, normalmente a partir de uma rodada acima de seed, né? De seed para cima, seed, Series A, aí o founder exerce esse direito e de todos ali que compõem o grupo, né? Que o founder lidera. Então, basicamente, esse é o cenário. Então, isso vai depender do momento da startup, do tamanho desse investimento, da relevância dele, porque normalmente, por toda a questão burocrática, né, que exige, e de várias pessoas envolvidas, etc., só vale a pena mexer nisso quando, de fato, é uma operação relevante, né? É uma operação relevante. Então, enquanto isso, o founder tem a liberdade o founder, que eu falo, o fundador, né, o empreendedor, pode ficar ali só com a reserva feita, né, sem necessariamente abrir para as pessoas que fazem parte ali pelo programa. Mas assim, a Carol quer perguntar, João? É só complementar uma pergunta para o Paulino, que é muito próxima ali do que você estava respondendo. Nesse evento de liquidez, suponha que o founder decidiu exercer os 4%. Ele vai fazer chamada de capital para o grupo completo, porque 1% é do founders, 1% é da turma, 1% do... Em bloco. Todo mundo tem que pagar. E se, por exemplo, uma pagar pessoa não, já está pago, né? Vai só exercer o direito. Vai só botar os CPFs, né? E ou CNPJs dentro da estrutura de uma SA, dentro desse processo de liquidez. Então, Entendi. já está previsto lá previamente. Ok. Carol, e aí? Bom, essa questão do equity é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo. A gente entra basicamente levando um equity na cara, né? Tipo assim, o que é isso, né? Eu fui aprender isso tudo, todos os conceitos dentro do próprio founder. E o interessante é que aqui em Belo Horizonte eles sempre pautaram, falaram, gente, não, porque no desespero do empreendedor de querer executar e fazer tudo, ele vai entregando as partes, né, os equities da empresa para conseguir fazer. Então, uma das coisas que um dos diretores daqui de Belo Horizonte, que é o Miguel, que inclusive é português, que ele falava assim, gente, sempre avaliem isso, né? O que você está entregando e o que a pessoa está entregando. Porque aí a gente também vê lá os KPIs, né? O que as pessoas vão te entregar em troca da sua empresa. Porque se a gente viu lá aquele último, mais uma vez, o último slide do Alex, falando sobre, né? Se você quer ser uma empresa, vai impactar tantas milhões de pessoas, vai, né? A gente está pensando num grande cenário. Eu falo que sonhe grande, gente, porque sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Então, se a gente realmente está projetando um super negócio, uma coisa que você vai realmente fazer crescer, fazer ter valor, né, quando vai ter o valuation no mercado, 4% vai ser, né, 4% de nada é nada, mas 4% de muito vai ter sua porcentagem, vai ter seu peso ali. Mas é o que eu acho que o João Pedro falou. Tem uma troca, né? Tem um ganho e tem uma eterna reciclagem, uma eterna portas abertas. Mas através do founder. Mas ao longo da minha trajetória, eu já tive gente me oferecendo, querendo que eu entregasse 20% de equity para poder fazer uma parte de estruturação de produtos e uma parte financeira. A pessoa nunca, nem fundadora, né? A pessoa não estava nem com a mão na massa, ia ser uma coisa meio backstage, assim.
eu fui lá e consultei o diretor, inclusive o Miguel. Ele falou assim: eu acho isso um absurdo. Isso é uma falta de respeito com o fundador. Uma pessoa dessa não deveria estar na sua empresa. Foi o que ele falou. Você não vai entregar 20% para ninguém. Né? Então, assim, gente, muito e pouco é relativo, mas quando a gente fala dessas porcentagens, o que vai acontecendo? Você vai ter. O equity é a sua moeda de troca hoje, né? Então, a gente quer ver as coisas sendo executadas e a gente precisa que elas sejam executadas, a gente não tem caixa para poder pagar. Mas não se vendam, né? Por menos, não se vendam, não entre no desespero. A coisa vai se estruturando. Então, a gente tem equity que o founder fala que não chega nem a 1%, é 0,5%. Você tem que entender o que a pessoa vai entregar para você. Então, assim, nesse caso, e no founder também, são 4%, mas as divisões, se eu não me engano, se eu vou lembrar isso tudo, né? 1% vai para os próprios founders, não é isso? Exatamente. 1% para os fica diretores. Isso. 1% para a turma, então, é para a turma, a sua turma lá, né, que fechou. Caso alguém tenha esse exit lá, é 1% para a turma, deveria ter todo mundo da turma. 1% para o diretor local, 1% para os mentores e aí 1% para o founder. Fica lá para o HQ. Para o capítulo. Isso. Tá, é isso, para o founder. Então, assim, a gente tem que pensar que é uma rede de crescimento, né? É o tal do give back também. A gente também, se a gente está ali numa rede de crescimento aonde os nossos colegas que formaram com a gente estão sendo impulsionados, estão sendo alavancados, estão sendo bem monitorados, estão ainda dentro dessa rede, a gente trocando ideias, nem sempre dá tempo de tudo, mas se a gente está ali, a gente também vai ganhar de alguma forma. Se um tem um exit lá ali na frente, depois o outro, a gente também tem esse ganho e a gente tem o ganho das redes do conhecimento, né? É uma coisa bem exclusiva, assim, eu acho. Mas eu acho muito importante manter em mente que não se venda facilmente. A gente tem que pensar que 2% é muito, né? Então a gente tem que pensar o que vão te dar em troca. Isso é que é muito importante, né? Daniel? Eu acho que até antes de falar se é muito ou é pouco, né? Eu acho que é importante, como empreendedor, entender que esse é o modelo de negócio do founder, né? Isso faz parte do modelo de negócio para o founder dar certo e para o founder chegar em tantos lugares do mundo, inclusive chegar aqui para a gente e dar para a gente a oportunidade, né? Para tantos empreendedores de acelerar a curva de aprendizado e de alavancar suas empresas. Eu entendo que é preciso esse modelo, e que é um modelo, como a Carol estava colocando, em que a própria filosofia por trás dele é de compartilhar os resultados com o ecossistema que o próprio founder gera. Então, esses resultados são compartilhados com a turma, são compartilhados também com os mentores, né? Com o founder internacional. Então, isso gera esse clima, né? de contribuição, de que, olha, estamos junto aqui, né? Quando um ganha, todo mundo ganha. Então, acho que é bem importante. E com relação a ser muito ou pouco, acho que vai depender muito da utilização que cada fundador vai fazer do Funderist. Se ele utiliza pouco, né? Ele certamente vai achar que pode ser muito. Mas eu acho que dentro de todo o potencial que o founder oferece, dentro de todas as possibilidades, do contato com os mentores, né, de pontes com potenciais investidores, de desconto em parceiros, enfim, uma infinidade de coisas, eu acho que é pouco. Né? Eu acho que se a gente aproveitar tudo isso, o valor que a gente gera para o nosso negócio é muito maior. E eu penso muito que eu prefiro ter 1% de 100 do que ter 100% de 1. Então, eu prefiro dividir, né, algumas partes ali do meu negócio com pessoas ou parceiros que façam ele acontecer, que permitam que o meu negócio seja grande, que já muitas pessoas, e dividir, né, esse bolo, do que querer ter um percentual maior de um negócio pequeno. Então, nesse sentido, eu acho que esse percentual de 4% é bem justo para o que o founder oferece. Bacana. Eu digo a vocês o seguinte, a gente tem que... Eles falaram, eu sou líder local, eu não ganho nem um tostão para estar fazendo isso. A gente faz isso porque a gente acha que a gente quer impactar. Eu acho que o founder ele traz esse conceito para o mentor, para mim, que estou como líder local, Paulino, Mel,
A gente está aqui para impactar, para ver negócio gerando, para ver emprego gerando, quero ver o Nordeste crescendo. Então, Alex, pode ser que um dia alguém... Cara, que ótimo que os 25 virem, cara. Mas, assim, a gente não entra preocupado muito com isso. E Carol falou uma coisa muito legal, o sonho é grande. Mas, poxa, no começo, você é muito pequeno, né? Olha quanto acelera, né? 16 semanas, cara, esses 4% depois, sinceramente, vai valer muito pouco, porque você naquele estágio, no estágio que você está entrando para o Founder, você está uma ideia ainda, você não tem nenhuma empresa, tá? Então, assim, poxa, tu vai ter um ganho, como a gente coloca, então uma pessoa que vai estar no programa, amigo meu, perguntou, Alex, e aí no final como é que vai ser? Cara, tu vai terminar 16 semanas com um negócio montado, ponto. Não tem jeito, você não vai ter como, não tem diferença. Tu vai acelerar aí uma coisa que tu está pensando aí, e talvez, quem sabe, colocar um negócio, é 16 semanas, meu amigo, você vai ter que terminar com aquele negócio pronto, com contrato social, né, como colocou o João, gente contratada, produto da praça. Então, assim, porque a gente, às vezes, né, eu acho que as pessoas assustam muito. Vou dar 4% da minha empresa, porque a minha empresa já vale não sei quantos milhões de reais. Cara, peraí, calma, tua ideia, infelizmente, está no começo, e você vê que João Pedro, a história do João Pedro aí, de dedicação, a história da Carol, Daniel, poxa, ainda estão numa fase, estão montando. João Pedro aí está montando MVP, Carol, ou seja, já está quanto tempo no mercado já batalhando? Não é assim, a gente tem que essa percepção de que não é assim, não vira um negócio milionário você não vai virar o novo Steve Jobs, né, em uma semana, e não é assim que as coisas funcionam, né? Pessoal, são 15 para as 8. Já estourei meu tempo em 15 minutos. Vou levar um carão da turma aqui já por causa disso. Eu realmente só queria muito agradecer a vocês, a disponibilidade de vocês, o tempo, por estarem aqui se dedicando, né, por estar conversando com a gente. Dizer a todo mundo que estava aqui assistindo que, se tiver alguma dúvida, procura Paulino, tem lá o nosso site, tem os contatos, a gente está à disposição. E, pessoal, muito obrigado realmente por ter podido compartilhar conosco, tirar as dúvidas, né? Foi muito bacana realmente. Próxima semana vamos ter um evento sobre tração, dia 15 de março, no mesmo horário. Vai estar com empresas startups já estão nessa fase de quê? De tração, que já passaram por essa fase de ideia, de MVP, já estão começando a crescer, né? Já validaram o seu produto, já contaram o tal do PMF, né? Já estão lá, já estão começando a crescer. Vai ser muito bacana dia 15 de março, desse mesmo horário, às 18 horas, tá certo? E o programa, pessoal, programa para o Nordeste, quem quiser participar, a gente está até o dia 21 de março com inscrições abertas, tá? Aí fechou as inscrições dia 21 de março, começa a turma, aí são 4 meses aí, a gente com a turma rodando, e depois a gente volta. Só talvez a gente tenha outra turma ainda esse ano, mas a gente não sabe porque essa pandemia aí, achava que ela estava indo embora, de repente ela voltou tudo de novo, né? Está causando a confusão. Quer deixar algum recado final, pessoal, para poder encerrar? Só agradecer mesmo, gente, o convite. É sempre um prazer estar com o Founder em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma boa coisa que a tecnologia trouxe. A gente estava muito fechado aqui em Minas, né? Como os bons mineiros ficam sempre rodeados das montanhas. E aí os horizontes se abriram para outros lugares. Então, isso é muito legal. Eu acho isso um privilégio poder conectar com... Inclusive, o Nordeste é um polo de empreendedorismo feminino forte, né? Quero fazer mais contatos com as mulheres aí do Nordeste. Mas muito obrigada. É sempre muito bom poder compartilhar e ouvir outras histórias, né, de experiências. E saber que a gente não está sozinho, né? Tem outros doidos com a gente. Legal. Nós estamos de mão dada aí nessa trajetória doida. Legal. Legal. Eu gostaria de agradecer também e por ter conhecido vocês e por ter relembrado um pouco dos momentos de Founder. A gente sofre muito, apanha muito, mas também tem momentos de descontração e momentos interessantes de interação com todos os outros. E dizer para quem está na dúvida que o modelo do Founder tem uma coisa muito interessante, que é aquela possibilidade que você tem de ter 100% do dinheiro de volta na primeira semana, e você ainda tem uma opção de caso você não exerça essa alternativa de pedir o dinheiro todo de volta, você continue por mais algumas semanas, e ali eu não me lembro bem se é na terceira ou na quarta semana, você tem outra janela de saída,
Quer dizer, não recebe o dinheiro de volta, mas você consegue adiar a sua participação para a turma seguinte. E normalmente essa janela é usada por pessoas que perceberam que a carga de trabalho é intensa e que não vai dar conta de levar até o final, usa essa janela de escape. Né? Outras saem na primeira porque vê de cara que ou não vai conseguir ou porque não tem um fit mesmo com a metodologia e com o processo. Então, quem está na dúvida, exerça essa opção, matricule, e você viu lá na primeira semana que não é a sua praia, pega o dinheiro todo de volta. Se ainda dá para andar um pouquinho mais e ficar para a turma seguinte, você pode sair ali, eu não me lembro se é terceira ou quarta. Ou então vá até o final, que vale muito a pena. Legal, Daniel. Complementando aí o que o João trouxe, né, de haver essas possibilidades de se testar, mas eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, de que quem está realmente comprometido em fazer o seu negócio acontecer, né, e está disposto a, assim, a fazer esses 4 meses de uma dedicação intensa, pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu falo com a propriedade, quem passou por um curso de administração, quem frequentou empresa júnior de administração, quem passou por outros programas de aceleração. Então, o valor que é cobrado, né, pelo founder, tanto em termos de equity quanto do investimento para poder participar, é muito pequeno em relação ao benefício que ele oferece. E é um programa que tem todo o potencial para poder colocar, né, o seu negócio em outro patamar. Lógico que ninguém vai fazer nada pelo empreendedor, pelo fundador, ele vai ter que fazer isso, né? Mas o founder dá todos os meios, então recomendo fortemente que quem quer fazer aí seu negócio acontecer, que se inscreva. Show, pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, nos vemos aí nos próximos encontros. Um abraço. Obrigado, Alex, boa noite a todos. Prazer, Carol. Tchau. Daniel. Prazer. Abraço, Rodrigo. Tchau. Abraço, Prazer, pessoal.